Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos para mais um vídeo nesse canal. Davi Miranda Neto fala sobre as decisões tomadas pela diretoria da Igreja Pentecostal Deus é Amor, liderada atualmente por sua própria avó, a Irene Miranda, ao lado da sua mãe, Débora Miranda, o neto do fundador da igreja, Davi Miranda, que faleceu em 2015, é o líder do projeto Regenere, o Ministério de Jovens da Igreja Deus é Amor. Numa estrutura muito diferente, liturgia diferente e muito moderna, por sinal. Ele vem rasgando o coração em uma live e chega a pedir perdão a todos, especialmente aos jovens que saíram ou estão saindo da igreja porque sofrem o peso da religiosidade. E afirma que não vai sair da igreja e ele se sente chamado por Deus para trazer essa reforma. Acompanhe o vídeo. Como eu falei, eu estou fazendo pronunciamento diante de diversas mensagens que eu recebi desde a semana passada, né, se eu ia me manifestar, questionando sobre o futuro do Regenere, sobre o meu futuro na igreja, se eu ia sair ou não. Eu tive relatos de diversas pessoas, jovens do próprio Projeto Expansão Jovem, que falaram que iam sair da igreja, né? E também em cima da própria pesquisa que a Igreja Deus e Amor fez nos seus stories, vocês devem ter visto isso, que não foi unanimidade, né? O pronunciamento da diretoria, algo em torno de 46% não gostaram muito do pronunciamento e 54% gostaram, né? Essa foi a pesquisa aí que eu vi semana passada nos stories da diretoria. Então, diante disso tudo, eu preferi me manifestar. Se isso tudo fosse somente sobre mim, sim, com certeza, seria muito mais fácil eu simplesmente sair da igreja e ir para uma outra igreja, e quem me conhece sabe que eu só faço ministério porque Deus me pôs aqui. Se eu saísse da igreja, provavelmente não haveria outra igreja, né? Mas não pretendo sair não, já respondendo aí muita gente que perguntou se eu ia sair da igreja. Então já fica a dica aqui, não vou sair da igreja Deus e Amor. Eu sinto meu chamado para reforma, eu sinto meu chamado para trazer essas melhorias. Não se trata apenas de mim, se trata de centenas de milhares de pessoas que precisam conhecer cada dia mais a Bíblia. O meu questionamento é, nós vamos nortear o regulamento, os usos e costumes de uma igreja somente porque alguns estão acostumados com isso há muito tempo? A gente vai nortear uma igreja em cima de costumes que temos há muito tempo, que não tem algumas vezes a base bíblica para isso, ou devemos fundamentar a nossa igreja na palavra de Deus? Eu queria ressaltar também que Deus não tem uma igreja na terra, Deus tem um reino, né? Então essa divisão que a gente tem, esses muros altos em torno da nossa igreja, eu acho bem nocivo isso, porque isso é no mínimo arrogante da nossa parte, como se só a igreja Deus e Amor fosse ser salva e as outras igrejas não fossem de Deus. Aliás, meu pai... a gente vê como é que a história vai se repetindo, né? Meu pai, ele tem minha mentalidade, né? Só que ele viveu em outros tempos mais difíceis. Meu pai sempre foi, entre aspas, xingado no meio da nossa igreja de assembleiano, como se os nossos irmãos da assembleia não fossem filhos de Deus e não fossem cristãos genuínos, né? Qual que é o outro problema de continuar pregando em cima de usos e costumes como se isso fosse doutrina? Isso que piora ainda mais. A transformação do ímpio para um crente santificado, nunca será, nunca, em nenhum momento, de fora para dentro. Sempre vai ser de dentro para fora. Ah, mas Jesus não é açougueiro, ele não quer só o coração. É impossível Deus ter apenas o seu coração. Está lá em Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se Deus tem o seu coração, ele tem o resto da sua vida. Se ele tem de fato o seu coração genuíno, você vai saber como falar, como se portar, como se vestir, a forma de viver, tudo. Porque o seu coração está em Deus. Se você tem intimidade com Deus, você vai viver em santidade. É impossível estar próximo de Deus e não viver em santidade. E Jesus combatia esse foco no exterior. O que mais Jesus fez aqui na terra, uma das coisas que ele mais falou diante da multidão, foi criticar os fariseus que faziam exatamente isso, que focavam no exterior, que focavam nos costumes e tradições da religião judaica. Mateus 23:26. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E ele falou também, nessa mesma passagem, vocês que limpam o exterior, mas o interior está completamente imundo. Se usos e costumes transformasse alguém, eu não precisaria nem estar aqui, gente. Eu não precisaria estar aqui fazendo pronunciamento, apanhando em rede social, fazendo tudo. Porque eu sou a prova viva que religião não muda a vida de ninguém. Eu nasci e fui criado na Igreja de Deus e Amor, neto de Davi Miranda, filho de pastor, filho de cantora. Eu fui ter um encontro com Jesus, e Jesus transformou minha vida. Religião nunca transformou nada. Eu queria falar um pouco das consequências da não mudança, né? Porque foi esse o tom, olha, nós não vamos mudar, vai tudo ficar igual. Isso eu queria dividir um pouco da minha dor, porque a minha dor é a dor do povo. A minha dor é de você que está me assistindo, ou você que faz parte da nossa igreja, ou às vezes você já saiu da nossa igreja, ferido pela religião. É por vocês que eu luto, cara. Eu luto por vocês. Eu luto por aqueles que ficaram de banco por usar uma calça jeans.
Eu luto por vocês que foram proibidos de tocar uma bateria na sua igreja. Eu luto por vocês que viram aqui na sede mundial mesmo, quando o templo que a gente tem aqui, ele é tão grande que ele tem diversos pontos cegos, né? Se você for lá na galeria, você não consegue nem ver o púlpito. Aí quando nós colocamos o telão lá, foi uma murmuração, porque a igreja está acabando e a doutrina, e a gente sabe que a Bíblia não fala absolutamente nada contra isso. Hoje, todo mundo desfruta do telão e consegue ver, né? Na festividade agora que tivemos de 60 anos, todo mundo conseguiu ver pelo telão lá. Eu luto por vocês que estão com fardos pesados nas suas costas. Eu luto por um filho de pastor, que eu falei 2 semanas atrás. Não vou divulgar o nome, não estou aqui para acusar ninguém. Luto por um filho de pastor que estava tão ferido com essa cultura legalista, com essa cultura de julgamento do exterior, com essa cultura de fardos pesados, com essa cultura opressora, com essa cultura que não representa o Evangelho de Jesus Cristo, que estava prestes a ir para a igreja católica. Filho de pastor, cara. Nascido e criado na nossa igreja. E eu o acolhi com dor no meu coração. Falei, olha, cara, vem cá, porque eu sei o que você passou. Eu sei o que as mulheres sofrem no meio da nossa igreja, que muitas foram por tanto tempo proibidas de depilar suas pernas e foram motivos de chacota nas suas escolas. Eu luto por aquelas meninas que sofreram zombarias na escola pelo tamanho do seu cabelo. Eu luto por essas pessoas. Eu luto por essas pessoas que sofrem por conta de usos e costumes exagerados que a Bíblia não cobra. Eu luto por vocês. É por isso que eu dei minha cara a tapa. Eu luto para que a palavra de Deus seja o centro da nossa igreja e não os usos e costumes. Eu não sou contra os bons costumes, mas o centro da igreja tem que ser a palavra de Deus. Tem que ter um conhecimento bíblico. Até pouco tempo atrás, a teologia era condenada na nossa igreja. O pastor Odair Gomes, que é um amigo pessoal meu, fez meu casamento, apresentou a Charlotte agora, no aniversário de 60 anos. Ele falou no podcast lá, o Reset, que a gente faz, que quando ele começou a estudar teologia, ele fazia isso escondido. Porque ai daquele que descobrisse que ele estava cursando teologia. Teologia é o estudo de Deus, é estudar a Bíblia. Eu luto por isso aqui, gente. Eu luto pela palavra de Deus, cara. Eu luto para que essa igreja conheça o Deus que eu conheci. Um Pai bom, um Deus amoroso, um Deus de graça. Tá no letreiro da igreja, tá na fachada. Deus é amor. E às vezes a nossa cultura de usos e costumes tem apresentado um Deus carrasco que está pronto para punir, pronto para matar, pronto para degolar, para destruir. Não foi esse Deus que eu conheci. Jesus sentava com prostitutas e publicanos e falava, Zaqueu, publicano, hoje eu vou jantar na sua casa. E a gente é proibido de pregar o evangelho em outras igrejas. Eu acredito na Igreja de Deus e Amor, é por isso que eu luto. Eu não vou desistir da Igreja de Deus e Amor, porque Deus não desistiu dessa igreja. Ah, mas a igreja cresceu com essa doutrina, cresceu até a década de 80, 90. Qual foi a relevância que a Igreja de Deus e Amor teve nesse século? Quantas gerações nós vamos perder, gente? Quantos jovens vão sair da nossa igreja? Onde estão os filhos dos nossos pastores? Onde estão os jovens, as crianças? Onde estão as novas gerações? Será que o Evangelho perdeu o seu apelo para as novas gerações? Será que o Evangelho deixou de ser poderoso como é? A palavra de Deus é poderosa, não volta vazia. Mas tudo que a gente está falando no meio da nossa igreja é cabelo, saia, bigode. Sabe qual é o problema da sociedade hoje, gente? A gente vê drogas, imoralidade sexual, divórcio, destruição da família, marxismo cultural, ideologia de gênero, casamento gay, desigrejados. A gente vê uma apostasia generalizada da sociedade. Eu morei nos Estados Unidos, um país que foi fundamentado no cristianismo. Os Estados Unidos já não é mais um país cristão. Eu fui lá agora em Times Square, eles vendem drogas no meio da rua, legalizado. Esse é o problema da sociedade. A gente está falando de paletó e gravata. A gente está falando de luz nos nossos cultos. A gente está falando de saia, de salto, de sobrancelha. Se existe uma guerra entre a igreja e o mundo, e a gente sabe que existe, a gente não está nem na arena para guerrear. A gente está falando de coisas fúteis. Gente, eu queria pedir desculpas para todas as pessoas que saíram feridas da Igreja de Deus e Amor. Eu queria pedir desculpas para pessoas que estão hoje depressivas pelos fardos pesados que a nossa cultura impôs sobre elas. Eu queria pedir desculpas para todo mundo que foi morto na fé por uma cultura de julgamento que nós temos na Igreja de Deus e Amor. 95% da nossa membresia são adultos e idosos. E uma igreja que não tem jovens é uma igreja fadada à morte. Se a gente não mudar, será que existe uma IPDA do futuro? Será que existirá uma Igreja de Deus e Amor daqui 30 anos se a gente manter tudo igual? Se a gente, conforme a diretoria se posicionar, nós não vamos mudar e somos assim, se você não quiser, tem outras igrejas que você pode frequentar. Colossenses 2, 20 ao 23, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele e se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne.
Quantas pessoas a gente vê vestidos de paletó e gravata, vestidos a caráter, conforme os usos e costumes da nossa igreja, estão na pornografia, estão no adultério, estão mentindo, estão roubando. Faz 20 anos, até mais, que não cessaram, mas diminuiu fortemente a intensidade dos milagres e maravilhas. Eu concordo com as pessoas que falam isso. Mas isso não é por conta de doutrina. Isso é porque talvez a gente se afastou do evangelho genuíno. Talvez é porque a gente só fala sobre usos e costumes. Talvez porque a gente deixou de orar o quanto a gente já orou um dia. Eu honro as gerações passadas que oravam e jejuavam e buscavam muito mais a Deus do que a nossa geração. A nossa geração precisa melhorar muito. E a gente colhe frutos de muitas orações dos nossos antepassados. Isso sim, isso é legado. Eu estou lutando por essa igreja. Eu estou na sede mundial de segunda a sábado. Trabalho na gestão financeira, no Regenere, projetos à parte, Conexão Mesa, Eclésia. Eu estou me doando. Em 2020, eu cometi o erro de cuidar mais da igreja do que da minha família. Eu pedi perdão para minha esposa, que está aqui me acompanhando na live. Eu não vou pecar contra Deus me rebelando. Eu não estou aqui para me rebelar, para bater de frente com a diretoria. A decisão foi tomada, a decisão é da diretoria. Eu estou aqui simplesmente mostrando a minha visão, a minha indignação com a decisão e com o estado que a cultura da Igreja de Deus Amor chegou. A palavra final é deles. Que Deus continue com a diretoria, que Deus continue direcionando a minha avó, que é uma baita mulher de Deus, uma guerreira. Eu acompanho ela nos bastidores e ela pagou o preço por essa igreja. Meu avô pagou o preço por essa igreja, meus pais pagaram o preço por essa igreja chegar onde chegou hoje. Então eu honro tudo isso, não tem aqui nenhum ato de rebelião, nenhum confronto, nenhuma afronta, nada disso. Vamos continuar em frente, que Deus continue nos direcionando, nos iluminando, para que essa igreja continue avançando e Deus derrame a glória da segunda casa, que será maior que a primeira.